Olá pessoal, muito grata por vocês estarem aí, me prestigiando esse programa onde nós caprichamos para levar para vocês os temas que nós escolhemos são exclusivos, são coisas que vocês aí de casa precisam ouvir e aprender. E assim eu aprendo também, a minha equipe aprende. Sou dirigida pela Sônia Martins, na Rede TV Paraná, com muito orgulho. Tenho visto o meu programa, ouvido o meu programa, prestado atenção nas pessoas que se referem ao programa e sei que ele está batendo a porta e vocês aí estão se divertindo, estão aprendendo e isso para mim é muito gratificante. Preciso dessa ajuda, né? Que vocês aí de casa me respondam como vocês estão me assistindo, se vocês querem, que tipo de assunto vocês querem que eu fale, né? Trazer aqui pessoas que possam levar até vocês alguma coisa de necessidade de que vocês realmente precisam ouvir. Tá bom? E esse agradecimento é de coração. Fico muito feliz quando vou em algum lugar, que alguém me conhece, que alguém vê o meu programa. Isso é muito importante, a gente receber esse feedback, né? De que o nosso trabalho está sendo visto e ouvido até Paraguai, Argentina, norte do Paraná. Então as pessoas que estão aqui conosco são sempre muito bem-vindas. E muito obrigada novamente. Hoje nós estamos ainda no mês de abril, vamos falar de um mês onde nós comemoramos ou então a gente lembra bastante sobre a doença de Parkinson. Para isso, eu trago aqui novamente a nossa fonoaudióloga famosa já, né, que já está fazendo o nosso segundo programa comigo, a doutora Karina. Muito obrigada, eu quero agradecer e falar que é uma honra voltar a essa casa da Rede TV no programa Maturidade, que é um sucesso e eu sou fã, muito porque obrigada. Realmente traz muito esclarecimento e leva muito conteúdo, né, para as pessoas que estão no domicílio nos assistindo. Ouvir de você isso também é muito gratificante, né? Mas vamos lá, como eu falei, Parkinson agora esse mês, então eu preciso saber de você, de uma forma assim bem simples para que a gente possa compreender e entender o que é a doença de Parkinson. Bom, a doença de Parkinson, ela é uma doença neurológica degenerativa. É uma doença que ela não tem cura e ela tem alguns sintomas aí que o paciente vai tendo ele no decorrer da sua vida. O que é importante nós pensarmos, né? Quem fecha esse diagnóstico do Parkinson é o neurologista. Então, ao perceber determinados sinais, é interessante que a pessoa procure o seu médico neurologista para fazer as suas avaliações e verificar se realmente é esse diagnóstico. Como sinais e sintomas do Parkinson, ele vem acarretado de problema de dificuldade na marcha, tremores em mãos, pernas, rigidez. Então, esses são sintomas comuns que nós percebemos em pessoas que têm Parkinson, associado também a uma dificuldade de fala e de deglutição. Isso é no decorrer da doença? Porque normalmente a gente prestando atenção em algumas pessoas, ele tem aquele tremor, então você sempre acha, ele deve ter Parkinson, né? Ou então ele, no caminhar, na marcha dele, no caminhar dele, a gente percebe também que tem uma certa dificuldade. E depois sim a fala, onde a gente também percebe que existe uma... Eu não vou falar da forma com que eu vejo para que você explique melhor. A fala é um pouco... A língua parece enrolar, né? É uma coisa assim muito difícil de entender às vezes quando está já num ponto mais grave da doença. Seria isso? Exatamente. Então veja, esses sintomas eles aparecem no decorrer da doença e a tendência deles é piorar. Então, quanto antes iniciar uma intervenção com uma equipe multidisciplinar, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e realizar ali, né, a ingesta dos medicamentos, da prescrição que o médico fizer, é onde você vai ter um controle desses sintomas e a pessoa consegue ter aí um processo de qualidade de vida. A gente também percebe na doença que é uma medicação muito pesada, né, que interfere em muitos outros problemas, né? Mentalmente, a gente sabe também que existe aí como é que eu vou te dizer?
um desgaste mental também, né? Pode até haver aí uma demência por motivo dessa doença. Então é bastante complicado. Bom, doutora Karina, o que a fono pode fazer? Então, nós, enquanto fonoaudiólogos, e como eu disse, como um dos sintomas é a fala e a comunicação e a deglutição, que é uma das áreas que nós atuamos, é aí onde entra a fonoaudiologia. Então, a fonoaudiologia, ela vai trabalhar realmente no sentido de ajudar e auxiliar essa pessoa com essa dificuldade a ter uma melhor comunicação. O que acontece com o Parkinson? Eles vão ficando com o órgão fonoarticulatório todo rígido, eles vão tendo uma menor abertura de boca, a voz ela sai mais fragmentada, mais baixa. A língua já não tem tanta mobilidade, como você bem discorreu. Então, o que acontece? O fonoaudiólogo ele vai trabalhar com exercícios motores e exercícios vocais para estar ajudando essa pessoa a ter uma melhor qualidade de vida. Quando nós nos deparamos com pessoas que possuem Parkinson, é muito comum nós percebemos o isolamento social. Por quê? Porque ele já não consegue mais se comunicar, ou aquela pessoa que é a pessoa que está ao seu redor não tem mais paciência para entendê-lo, porque a sua voz fica mais num tom mais baixo. Então aí o fonoaudiólogo vai ajudar com exercícios na musculatura. Então, por exemplo, ele precisa, um dos treinos que a gente usa na fonoaudiologia é fazer com que esse paciente, ele fale num tom mais alto. Então, um exemplo que a gente costuma dar é, por exemplo, a nossa voz, ela está aqui. A do paciente com Parkinson está aqui. Sim. Quando nós vamos trabalhar na fonoaudiologia, nós vamos jogar exercícios para que a voz dele venha lá em cima, para que a gente consiga equiparar com o nosso tom de voz normal. Então, a gente faz a orientação para que eles façam uma boa articulação na hora da fala. Então, é interessante que essa pessoa treine a articulação de palavras, de pequenas frases. Por exemplo, treinar, eu quero ir ao banheiro, eu quero ir ao banheiro, eu quero ir ao banheiro. Vai subindo. Ir nivelando essa voz, articulando mais e tendo um tempo mais pausado de fala, para que o outro interlocutor, ele tenha um entendimento e melhore essa comunicação. Quando a gente vai pensar na parte da alimentação, então você começa a perceber que essas pessoas começam a ter engasgos, sim, elas não conseguem dar conta de deglutir a saliva, então alguns começam a ter uma cialorreia, que é uma salivação escorrendo no canto da boca. Ele já não consegue tomar uma água porque a mão treme, não segura e a aí colher, ele não tem o controle da cabeça. Então nós analisamos essa pessoa e as suas dificuldades e traçamos estratégias para que a gente possa ter ali uma qualidade de alimentação. A partir do momento que essa pessoa ela se define ali com o Parkinson e começa a ter esses sintomas, então às vezes já aquele momento de alimentação, de refeição em família já não é mais prazeroso, porque ele acaba engasgando durante as refeições, ele se sente constrangido, sujando a mesa, porque tosse, cai alimento na mesa, às vezes tem alguém da família que já olha de uma forma mais inadequada para ele, então é aquela pessoa que já prefere ou não comer ou comer separadamente. Então isso vai gerando ali toda uma questão de e uma depressão, social, né? Chega a dar uma depressão, imagina, a pessoa precisa de ajuda, né? Precisa ver esse conhecimento todo. Como você chega como fonoaudióloga para a família, para explicar para a família que esse convívio deve acontecer, não só você explicando para ele como ele deve aumentar o tom de voz ou abrir a boca de uma forma diferente, se exercitar, mas a família, como você envolve isso? Porque também é muito importante a família saber o lugar dela no tratamento desse indivíduo. Sim, exatamente. Esse acolhimento da família e essa educação familiar é muito importante. Inclusive, até eu quero deixar um convite. Nós temos uma página no Instagram, que é a Paliune, que é onde é o encontro de 3 fonoaudiólogas, eu aqui no Paraná, a fonoaudióloga Luciana Luchetti de São Paulo e a fonoaudióloga Aline do Rio Grande do Sul. Nós temos lá uma página onde a gente orienta também os cuidadores, como eles devem se portar. E o porquê que é importante acolher esse cuidador, esse familiar? Porque às vezes ele também está perdido. Sim. Ele não sabe o que fazer para auxiliar aquela pessoa. Então veja, se eu estou percebendo que o meu familiar está engasgando com água,
Vamos analisar, será que é só com a água? Será que é por conta do copo? Se eu substituir por um copo com canudo, por um copo com uma boca um pouco mais larga, será que ele vai se sentir melhor? Então nós precisamos instrumentalizar esse cuidador para que ele saiba como agir perante a esses acontecimentos e deixar essa pessoa acolhida e não ela ali no seu cantinho. Percebeu que está engasgando com um alimento mais seco? Coloca um caldinho, vê se isso melhora, né? Vamos proporcionar ali uma qualidade de vida para que esse sujeito se sinta inserido e acolhido pela família e a família também acolhida no sentido de eu sei o que fazer. Certo. Então é importante essa instrumentalização da família, não só na área da fonoaudiologia, mas nas outras especialidades da área da saúde que atendem esse paciente. A doença de Parkinson, ela não tem cura. Então, a tendência dela é ter uma piora, né, no decorrer ali desse processo da doença. Então, quanto antes buscar ajuda, quanto antes esse familiar for orientado, melhor esse paciente, essa pessoa que está, até peço desculpa que às vezes eu falo paciente por conta da clínica, mas quanto mais essa pessoa se sentir incluída nesse contexto familiar, aceita dentro das suas limitações, melhor é para o convívio de ambos, né? É importante bastante a gente entender realmente como surge a doença, né? Como ela evolui no seu paciente ou nesse indivíduo. A trajetória pode ser longa, né? Muitos anos, e a gente sabe que isso vai complicando um pouquinho mais, cada vez mais, né? Então, é tão importante eu não sei se é um curso ou é um ensinamento que você dá, para que as pessoas que têm esse familiar que necessita de ajuda, né, também passe para quem vai ajudá-lo, que é o cuidador, né? Nós, em casas de repouso, nós sempre temos um fonoaudiólogo que explica, né, de como você vai proceder àquela alimentação, como você vai dar água, qual é a forma melhor de você caminhar com esse indivíduo, né? Mostrar para ele que ele é capaz de fazer muitas coisas, trabalhos manuais, né? Então a gente tem outras coisas que nós fazemos também com a pessoa que tem o mal de Parkinson. Eu vou te perguntar novamente assim, quando você é chamada, quando você ou é um médico, ou é um hospital, ou, né, como você avalia essa pessoa e diz e vê que ele não tem essa condição de deglutir, né? Que eu acho que ainda é o pior momento. É aquele que você não consegue engolir, é aquele que a tua própria saliva pode levá-lo a uma situação mais grave. E você então chega nessa casa ou nesse lar, né? E você vai instruir a família como um todo. Como eles recebem isso? Lúcia, esse é um processo que ele vai acontecendo de forma gradativa. Por quê? Porque antes nós temos que identificar quais são as prioridades dessa família, qual que é essa estrutura familiar, quem que fica com essa pessoa, como que são feitas essas refeições, ele faz essa refeição sozinha, ele faz no contexto familiar, ou como eu mencionei, por que ele deixou de fazer as refeições no contexto familiar. E o que a gente observa? A gente vai no passo a passo com essa família. Então nós vamos buscar trazer soluções para aquilo que está difícil naquele momento. O que está difícil? Está difícil se alimentar? Tá difícil falar? Eu não consigo entender. Eu tenho filhos que falam, eu não consigo entender o que a minha mãe quer. A minha mãe pede para ir ao banheiro e eu não consigo entender. Eu não consigo contar alguma coisa para minha mãe porque ela vai me perguntar ou ela vai querer interagir comigo e eu não vou ter paciência nem para entender e nem para compreender e manter esse diálogo. Então nós vamos tentar entender o que está difícil para essa família nesse momento. E é nesse momento onde a gente vai caminhar juntos e traçar estratégias para melhorar. Então, trazendo essa família para perto e essa família também se percebendo o que precisa melhorar. Eu percebi que é o engasgo agora, vamos trabalhar. Será que ele está engasgando? Será que a gente precisa adaptar uma consistência? Será que é o momento da gente pensar numa alimentação via tubo? Essa consistência que você está falando é um produto que se coloca para deixar a alimentação mais resistente, mais... a água virar um caldo.
Isso, gelatinosa. tem os pozinhos, né, que são os espessantes alimentares, que alimentos líquidos, água, chá, suco, sopas de caldos mais ralos, nós conseguimos espessar e ele fica em várias consistências. Então ele fica ali desde a consistência mais fininha, como se fosse um néctar de um suco, mais grossa, como se fosse um mel, mais grossa, como se fosse um pudim, que você vira a colher e a colher não cai. E tem pacientes que se beneficiam de algumas dessas consistências e que não podem tomar a água. Ou que eles podem se alimentar de uma refeição livre, arroz, feijão, desde que não seja muito seco. Seca. Então precisa ter ali uma umidificação dessa alimentação, um caldinho, o arroz precisa estar bem cozido. Então, às vezes, a gente consegue melhorar essa qualidade de vida desse paciente que nesse momento está com vários engasgos, apenas alterando uma ou outra coisa. A partir do momento que você conversa com o familiar ou com o cuidador, para ajudá-lo, né? Sim, é nesse formato que é o nosso trabalho. E a família que adere a essas orientações, então ela começa a perceber que aquilo muda o ambiente, muda a qualidade de vida, muda o humor, ele consegue interagir melhor com o seu ente querido, e isso faz muita diferença ali na convivência. O que a gente tem que pensar? O cuidador, ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser ouvido. Ele já está passando por uma situação que é muito difícil. Exato. Né? Então, se ele não tem alguém para estar caminhando com ele, orientando, tirando as dúvidas, é tudo muito mais difícil lá na frente, nesse decorrer da doença. Nós já tivemos muitos casos de Parkinson. Parkinson hoje é uma doença... eu, quando comecei com casa de repouso, eu achava que Parkinson era tremer, né? E eu já vi pessoas que nunca tremeram e têm o Parkinson. E já vi pessoas até o último momento da vida. É uma situação dolorosa para todas as pessoas, né? O que a gente fala muito para a pessoa que tem o Parkinson é que ele deve falar compassadamente, devagar, caminhar devagar, porque ele começa a tropeçar, né? Induzir ele a ficar mais próximo da gente e não ficar recluso, né? Participar de alguma programação onde a casa ofereça esse tipo de trabalho. Mas o pior de tudo, o que eu acho mesmo, é a medicação. A medicação, para quem tem Parkinson, gente, é muito pesado. É muito pesado. Então, vai aí uma situação delirante, né? Os delírios, essa forma de você cuidar, essa forma de você tratar, tem que ter muito amor, tem que ter muito carinho, tem que ter muito afeto, porque passar por uma doença já é difícil. Imagina você ser rejeitado por uma situação e você mesmo ser rejeitado, né? Quanto tempo você leva, ou quanto, não sei se existe essa possibilidade de você me responder, quanto tempo é esse teu tratamento, esse teu cuidado? O acompanhamento com a pessoa que tem Parkinson é por todo o restante da sua vida. Quanto antes iniciar esse tratamento, mais nós vamos retardar essa progressão da doença, tá? Então, quanto antes, melhor é, mas não tem um prazo determinado. Nós não vamos parar de acompanhar esse paciente. E aí, quando a gente entra, né, você até mencionou ali na questão medicamentosa. Então, quando a gente entra com as terapias, né, que são um aporte também para esse paciente e se controlam os sintomas dele, então a medicação também às vezes é regulada para ele, já não deixa ele mais tão sonolento, não deixa ele tão, às vezes, né, com confusão mental. Então, isso é muito importante. Não é só o neurologista e o medicamento. Tem que acertar o tempo e a hora. Né? Tem que ter todo esse acompanhamento para ver realmente aí uma qualidade de vida desse paciente. Doutora, qual é a maior reclamação da pessoa que tem Parkinson para você? A maior reclamação é: eu não consigo me comunicar com a minha família. Por incrível que pareça, você até mencionou da questão da alimentação, né? Mas não, é o não me comunicar. Eu penso que talvez esse não comunicar, eu me perdi enquanto sujeito, quem eu sou.
Eu sou um sujeito que eu não tenho mais nem voz para falar com o outro não consegue me ouvir, não consegue me entender e nem me compreender. Então, poxa, eu quero ir ao banheiro, eu quero um copo d'água, eu quero, às vezes os que usam fralda, eu quero que troque a minha fralda e eu não consigo comunicar, o outro não me entende. Então, quando eu perco essa comunicação, é o mais sofrido para eles. E às vezes a comunicação é só ajuste de melhor articulação. Por isso é importante o teu serviço, né? E volume. Automaticamente, só no aumentar o volume, ele já vai ter uma melhor articulação. Tá? Mas isso é um trabalho progressivo. Todos os dias? Todos os dias. Pelo menos 3 vezes na semana aí? Pelo menos. Né? Para que nós tenhamos resultados. É como uma academia. Se eu for uma vez na semana na academia, eu vou ter um resultado. Sim. Se eu for 3, se eu for 4, se eu for todos os dias, é outro resultado. Quer dizer, a medicação estando correta, horário correto, a família ajudando, né? E esse indivíduo tendo condição de conversar, de falar mais pausadamente, isso tudo só vai ajudar. Sim, com certeza. Porque da mesma forma que a família tem a dificuldade de entender tudo isso, eu tenho certeza que para o indivíduo que está tendo isso é pior ainda, não é mesmo? Para o indivíduo que está passando por aquela situação, a gente comenta, né? A gente pensa que o luto é só da morte e do morrer. Não, ele está num processo de luto, de negação, do meu eu ideal, o meu eu perfeito, né? Eu não tenho mais a minha autonomia, eu tenho alguém ali que está tendo que vir para fazer os meus cuidados, me dar banho, invadindo a minha privacidade. Esses tempos foi muito interessante, lembrei aqui de um relato de um paciente que ele falou para mim assim: eu tô muito triste hoje. E eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Eu não consigo pentear o meu cabelo e a minha cuidadora penteou de um jeito que eu não gosto, mas ela não me compreendeu. Então você veja, nem a autonomia de pentear o meu cabelo do jeito que eu gosto eu tenho. E o quanto que essa comunicação impacta no meu emocional, porque eu não consigo, né? Eu não consigo e eu não consigo comunicar a forma que eu quero. Então, quando a gente pensa com esse olhar, por que eu falo quanto antes melhor? Sim. Nós sabemos que as limitações elas irão chegar. Então, o que nós vamos pensar? Nós vamos poder fazer um script, um livro, que é o que eu faço às vezes com os meus pacientes. O que você gosta de comer, o que você não gosta, como que você gosta de se vestir, Sim. o que você gosta de fazer, que programa de televisão você gosta de assistir. Porque às vezes coloca um programa que a pessoa nem gosta. Nem olha. Ou, o que acontece muito, e é muito triste, infantilizar essa pessoa com Parkinson. O idoso no geral. Né? Isso então, é real. Às vezes chega, tá passando um desenho infantil. Peraí, qual que é a idade desse sujeito? Ele vai ficar assistindo um desenho infantil? E às vezes a família acha que está muito bem, obrigada, Sim, né? E não é, não é isso. É um desenho, coisas boas. Não, qual que é a idade? Vamos tratar ele conforme a sua idade. Então, esse contexto do conhecer, do nós termos um dossiê dessa pessoa, de gostos, preferências, já vai ajudar e nortear muito essa família nos cuidados dele lá na frente, quando talvez realmente ele não consiga mais ser compreendido. Isso é muito interessante, quando eu escutando você falar, me passa um filme na minha cabeça, né? A gente começa a lembrar de tantos casos que a gente poderia ajudar até melhor. E às vezes a gente não escuta uma fonoaudióloga falar. E outra coisa, quando você também disse que você tem um grupo de fonoaudiólogas que fala sobre esses assuntos, para quem está em casa, tá? Que não tem uma fonoaudióloga na cidade, que é uma cidade pequena, né? Se ela conseguir entrar pela internet, aprender a ver a Karina falando, levar isso para eles, Karina, isso é de grande ajuda. As pessoas que há algum tempo atrás não tinham esse acesso a Instagram, ao YouTube, né, à televisão. Então, imagino que essas pessoas devem ter sofrido, como essas famílias devem ter sofrido, né? Com quanto isolamento houve sem necessidade. Porque, querendo ou não, o indivíduo está vivo e ele precisa de uma ajuda. Isso que você está fazendo vai para todas as pessoas ou existe um grupo de pessoas que você leva?
Veja, nós trazemos informações no Instagram. O Instagram, ele está aberto a todos os públicos. Então, quem tiver interesse, vai lá. Vamos colocar aí direitinho, Paliune, né? O pessoal vai colocar aí. E lá nós trazemos informação. E não só para o cuidador, para o próprio paciente. Então, às vezes tem paciente que busca essa informação porque está ainda no início de doença e aí tem o doutor Google, o doutor internet, que eles querem saber tudo. Então, às vezes tem paciente que conhece mais do que ele tem do que o próprio médico que está acompanhando ele. Os outros profissionais da saúde, eu falo que ainda a nossa área da fonoaudiologia, ainda o pessoal tem uma mente limitada de que é determinado assunto ou só para troca de fala de criança e vai muito além. Então, quando vem para o fonoaudiólogo, às vezes o caso já está muito mais avançado. Sim. Né? Então, quando a gente consegue levar essa informação, trazer essa educação para a sociedade mesmo, de conhecimento de como que nós podemos contribuir, a gente consegue ir mais longe e levar mais qualidade de vida para essas pessoas que vão ter esse conhecimento. Às vezes não podem ter um fonoaudiólogo, mas tem lá dicas do que eles podem fazer para melhorar o dia a dia deles. Então, doutora Karina, nosso tempo realmente é muito reduzido. Eu quero continuar esse assunto, nós vamos ter esse assunto, nós vamos começar tudo de novo. Eu quero levar para a população, tá? Eu sempre digo que o meu programa é de utilidade pública e é de utilidade pública porque aqui nós aprendemos. Então, você aí de casa que tem esse problema, vai até o canal da doutora, procura lá, vê o que ela fala, aprende a trabalhar com a pessoa que você tem aí na sua casa. Abril não é só agora, né? Então, abril é o mês do Parkinson? Não, nós temos aí uma grande conversa, um grande tempo aí que nós vamos poder trazer para vocês novamente. Muito obrigada, doutora, e espero vê-la novamente em nosso programa. E você aí de casa, entre em nossas redes sociais. Ali vocês vão saber exatamente do que nós falamos no nosso programa. Escreve lá, coloca a sua dúvida, não deixe de participar. Isso é muito importante para todos nós, principalmente para as pessoas que vêm aqui fazer a nossa entrevista, que nós precisamos de teor, precisamos de assuntos. Então, mande a sua dúvida e eu posso, com certeza, pedir para o meu entrevistado responder para vocês. Não deixe de assistir, não deixe de ir nas nossas redes sociais e eu aguardo você novamente na semana que vem. Muito obrigada.